Nossa, gente, eu tô nervosa. Perdi o costume. Eu queria ler com vocês, é só um versículo. No livro de São Marcos, no capítulo 10. O Rui fala. Capítulo 10, versículo 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa palavra foi que o Rui falou sobre a ceia. E quando ele estava falando sobre isso, eu me lembrei de uma experiência que eu vivi nesses 2 meses que nós estávamos em casa, né? E nós trocamos de toalhas de banho, compramos toalhas de banho novas. E aí eu tinha que desfazer das toalhas, né? Porque eu tenho por hábito, quando eu ganho uma coisa, eu compro uma coisa, eu desfaço uma, né? Eu me policio para a gente não ficar acumulando, né? E aí eu peguei as toalhas e não foi aquela toalha que nós queríamos. Nós ficamos meio frustrados, eu e o Mário, de comprar pela internet. A gente não está muito bom nisso ainda, estamos aprendendo. E aí não era aquela toalha que eu queria. Mas falei, vai ficar assim mesmo. E as nossas toalhas eram antigas, mas eram muito boas. E até falaram, coloca um pano de chão. Usa para pano de chão. Mas eu falei, nossa, tá tão boa para usar com pano de chão. Porque eu me lembrei de quando eu era pobre, né? Eu era muito pobre. E nossas toalhas eram muito ruins. E eu pensei assim, nossa, se naquela época eu ganhasse uma toalha dessa, eu ia ficar muito feliz. Aí eu peguei e falei para Deus. Até pensei de dar para alguém. Tive algumas pessoas que eu pensei, mas eu falei, eu não sei como que as pessoas iriam receber toalha usada, né? Aí eu falei, não. Aí eu falei, Senhor, me ajuda a resolver isso. E passou. Aí na segunda-feira retrasada, eu ia mexer com as minhas plantas, que toda segunda-feira eu faço isso. E eu sempre pego um banquinho que tem umas plantas que fica bem alta. E aí eu fui pegar o banquinho estava com a parte embaixo da perna estava rachada. E o marido já tinha falado isso para desfazer daqueles banquinhos. E eu falei, eu vou fazer isso agora. Fui lá, peguei a pilha de banquinhos e vi que tinha 4. Peguei os banquinhos e levei lá fora. Falei, vou pôr na frente, que sempre as pessoas pegam, né? Segunda-feira passa o pessoal da reciclagem lá em casa, eu falei, eles pegam. E quando eu coloquei lá fora, e quando eu fui para entrar, me veio uma impressão. Não fecha o portão. Meu portão ele bate, ele tranca, né? E eu deixei o portão aberto. E fui continuar mexendo com as plantas. Eu estou lá mexendo com as plantas, eu vejo um senhor passando e ele pegou as banquetas. Aí eu falei, que legal, pegou as banquetas. No que eu voltei a mexer com as plantas, aí me veio aquela impressão, dá as toalhas para ele. Aí eu fui, sabe aquela coisa meio demorada? Sabe, você pensa e eu... Até eu pensar que eu fui para o portão, eu já estava bem longe, bem no meio quase no meio para chegar na avenida. Aí eu fui e gritei para ele. E aí um senhorzinho bem idoso, e ele pôs a mão assim no ouvido, como estava ouvindo, né? Aí eu fui até ele e falei, o senhor gostaria de receber umas toalhas de banho? Só que está usada. Aí ele falou, o que a senhora falou? Eu falei, toalha de banho. O senhor gostaria? Aí ele falou, quero sim, quero sim. Eu falei, então, vem aqui comigo. E fui na frente para pegar as toalhas que estavam lá no fundo, na parte de cima da minha casa, que eu tinha lavado, dobrado, estava lá bonitinha, que eu não sabia o que ia fazer com elas.
Aí eu peguei as toalhas, e aí eu peguei corri, peguei também um lençol e coloquei dentro da sacola e levei. Quando eu cheguei e entreguei para o Senhor, ele falou assim: eu vou falar algo para você que eu não sei se você vai acreditar. Aí eu falei para ele: o senhor pode falar, porque eu sou crente e crente crê. Aí ele falou: hoje eu estava saindo de casa, a minha véia falou assim para mim: a gente precisa de toalha de banho. Aí ele falou: véia, eu estou indo pegar reciclagem. Como é que eu vou arrumar toalha de banho? Aí ela falou: mas nós precisamos de toalha. As toalhas estão tudo rasgadas. Aí ele falou: eu estou indo fazer reciclagem, que é o que eu posso fazer. Aí eu falei para ele: então que bom. Eu orei e eu pedi para o Senhor. Aí eu falei: olha, é usada, mas está limpinha. Aí ele pegou as toalhas e cheirou e falou: tá tão cheirosa. Nossa, moça, que maravilha. Aí eu falei para ele: foi Deus que me falou para dar para o Senhor. O mesmo Deus que falou para mim para dar para o Senhor é o mesmo Deus que tem algo muito melhor para o Senhor e para sua esposa. E fala para ela que Deus ouve a oração dela. Fala isso para ela. E ele saiu ali dando glória a Deus, agradecendo. E eu fiquei tão feliz de ter ouvido Deus. E eu estava falando isso com o Mário hoje. Falei que eu queria repartir isso com vocês e eu falei para o Mário. Aquela palavra que o Rui falou ontem sobre a ceia, sobre que Deus veio para servir. E que a gente não consegue fazer isso se Ele não for o nosso Senhor, se Ele não habitar em nós. Nós ouvimos pessoas falar de Deus, né? E fala muito bem da história, mas não vive. Não vive. E eu falei: se eu não tivesse obedecido a pequena impressão que era de deixar o portão aberto, porque lá em casa é uma prática, a gente entra e bate o portão. E eu não pensei, eu simplesmente obedeci. Eu não teria alcançado aquele senhor na rua. Eu queria falar isso com vocês. Às vezes a gente espera palavras grandes, coisas grandes de Deus. Mas Deus também está nos detalhes. E se eu não tivesse ouvido a impressão no meu coração, não seria a resposta de Deus na vida daquela senhora. Aquele senhor não teria visto o Deus que ouve, que no meio de uma reciclagem, Deus preparou uma toalha. Aquilo que já não era para mim, mas que ainda dá para outro usar. Sabe, tem coisa em nós, na nossa vida, não só material, mas sabe, de sentimentos, de atitudes, que para a gente já é uma coisa tão gasta, tão usada, que você até acha que não tem mais valor. Mas hoje Deus estava falando isso comigo. Se eu te dei, é para ser usado. Se Deus deu para você algum dom, algum talento, é para ser usado. E a maneira que Deus fala em usar, não é a gente usar, é a gente abençoar. É só quando nós temos
a atitude de abençoar, é que realmente nós alcançamos a bênção de Deus, de sermos enxergados por Deus como filhos. É nisso. Vamos orar? Vamos orar para que nós tenhamos o coração mais sensível para perceber Deus nesses detalhes do dia a dia. Entender que pregar Deus, falar de Deus, não se restringe a um púlpito. A gente tem que falar de Deus com a nossa vida todo momento, todo instante. E para poder ter essa atitude de falar, primeiro temos que aprender a ouvir. E ouvir Deus. Porque Ele está falando. Ele está falando, não fecha o portão, Ele está falando. Não fecha o seu portão, não fecha a sua vida. Não fecha os seus sentimentos. Não se feche. Não se feche. Pai, Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer. Porque o Senhor é o nosso Pai. E o Senhor escolheu vir habitar em nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos achou. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos fez fazermos partes do Senhor, pertencer à tua família, sermos reconhecidos como os teus filhos. Ah, Espírito Santo, tem se colocado como a nossa cabeça e nos feito ser o corpo. Ah, Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por esse privilégio que nós temos de te conhecer, de poder ser reconhecidos. Pai, a minha oração hoje é que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a termos ouvidos que te ouçam. E quando nós te ouvirmos, Pai, nos ajude a te obedecer, Senhor. Nos ensina isso, Espírito Santo, a sermos filhos que te obedeçam. Nos ensina isso, Espírito Santo. Nos ensina, Pai, a como agirmos diante da nossa casa, com os nossos, Pai. Com aqueles a quem nós podemos tocar, Jesus. Deus, dá-nos estarmos abertos para sermos as respostas que eles estão buscando. Senhor Deus, no nome de Jesus. Às vezes estamos tão próximos da nossa casa, mas estamos tão aquém. Estamos tão ocupados que não estamos percebendo a necessidade que eles estão vivendo, Senhor. E o Senhor está falando e nós estamos fazendo ouvido de mercador, não querendo te ouvir. Ah, Senhor Deus, eu oro a Ti, Senhor. Eu oro a Ti, Pai, porque eu sei, Jesus, que o Senhor pode mudar essa realidade na nossa vida. O Senhor pode mudar essa realidade da nossa casa. Pai, o Senhor pode mudar essa realidade onde nós trabalhamos, onde nós frequentamos. Pai, o Senhor pode mudar essas realidades, Senhor, e colocar a Tua realidade, Senhor. Deus, que nós venhamos realmente ser o sal que vem dar sabor, Jesus. Como é gratificante quando nós Te ouvimos, quando nós Te obedecemos.
Pai, como realmente nós conseguimos ser luz, acabar com as trevas, quando nós nos submetemos a fazer a tua vontade. Então, Senhor Deus, eu oro a ti, Jesus. Eu oro a ti que, como nós, como igreja, temos esse compromisso diante do Senhor. Ah, Espírito Santo, eu oro a ti, Jesus, para que nós, como família, Senhor, venhamos trazer esse desejo no coração daqueles que nos cercam. Que a nossa vida como família venha causar isso, sede nas pessoas que nos conhecem. Pai, que eles venham nos olhar e desejar ter isso. E procurar como viver assim. Ai, Espírito Santo, nos ajude, Deus. Nos ajude como marido e mulher, Senhor. Venhamos mostrar que há no Senhor a alegria no casamento. Não é uma instituição falida. Oh, Espírito Santo, mas é o sonho do teu coração que nós estamos realizando, Senhor. Por isso, Deus, eu peço, no nome de Jesus, encha, Senhor, os meus queridos, teu amor. Leva, Senhor, os nossos maridos a serem fiéis. Não só fiéis às suas esposas, mas principalmente fiel ao Senhor. Leva, Jesus. Encha eles do teu amor, Senhor. Que eles, ao olhar as suas esposas, olhem elas com respeito. Deus, traz de volta, Senhor, o mesmo carinho, o mesmo compromisso. Leva eles, Pai, a serem homens que levem em conta a palavra empenhada. Deus, no nome de Jesus. No nome de Jesus eu oro, Senhor, para que os homens que se dizem filhos do Senhor venham realmente refletir na sua vida cotidiana esse caráter de homens dignos, homens de palavras, homens confiáveis. Pai, no nome de Jesus, traz de volta. Traz de volta, Senhor. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Eu oro a ti, Senhor, para nós como mulheres. Mulheres que aprenderam no Senhor, a amar e a submeter-se. E que essa palavra não venha nos assustar. Achar que nós seremos usadas e abusadas. Pai, mulheres que foram abusadas nesse termo. Pai, eu oro a ti, Senhor, para que elas sejam livres na sua mente e no seu coração. Deus, em nome de Jesus, que elas decidam hoje que essa palavra não vai mais assustá-las. Deus, em nome de Jesus, mas que elas no Senhor, elas se colocam, elas mesmas se coloquem em submissão à tua palavra, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que elas achem prazer em ser mulheres que se colocam à disposição daquilo que o Senhor tem para elas. Deus, em nome de Jesus, muitas mulheres foram roubadas nesta palavra, achando que ser submissas são mulheres inferiores. Pai, livra elas disso, Senhor. Livra elas disso. Deus, leva elas a se reconhecerem no Senhor como mulheres dignas, reconhecidas no Senhor, amadas pelo Senhor, cuidadas no Senhor. Deus, em nome de Jesus, valorizadas. Pai, que elas se olhem no espelho e vejam a tua expressão de amor, Pai. Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Oh, Espírito Santo.
Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, no nome de Jesus, Pai, eu clamo a Ti. Eu clamo a Ti, Senhor. Porque queremos ver, Senhor, a nossa geração sarada e curada, Jesus. Queremos ver nossas filhas, Senhor. Nossos filhos, Pai. Oh, Deus, com prazer por pertencer à nossa família, Senhor. Se sentirem honrados. Ah, Deus, em fazer parte de uma família, Deus. Oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Muda a história, Senhor. Muda a história, Deus. Desses jovens, Pai, que não tem esse padrão nas suas casas, Deus. Pai, dai força para eles, Senhor, para suportar os dias maus, Senhor. Oh, Espírito Santo, que apesar de estar vivendo em família, ter família, se sente órfãos, Deus. Senhor Jesus, a Tua palavra diz que o Senhor é o Deus que faz que um órfão se sinta em família, Deus. Tenha família. Deus, que a partir de agora eles se sintam amados e protegidos no Senhor. Deus, dá direção. Dá direção, Pai. Ajuda, Senhor. Ajuda, Deus. Ajuda eles a acharem pessoas em que eles possam se desabafar, Senhor. E se sentir acolhidos. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. No nome de Jesus, Pai. Eu oro, Pai, eu oro. Eu oro pelas nossas escolas, Senhor. Ah, Espírito Santo. Deus. Coloca ali, Senhor, homens e mulheres comprometidas com o Senhor. Que tem este peso de ensinar. Oh, Deus, mas que não se aproveite da sua autoridade para subjugar e nem colocar, Senhor, ensinamentos errados. Pai, se coloca, Senhor, nas pessoas que têm autoridade. Oh, Espírito Santo, traga-os para o Senhor, Deus, para que aqui no Brasil nós venhamos viver, Senhor, essa diferença, Deus, na parte do ensino no Brasil, Deus. Na área da educação, Pai, traga para o Senhor o coração desses ministros, Deus. Oh, Espírito Santo, que tenha realmente olhar para esta área, Senhor Deus. Oh, Espírito Santo, no nome de Jesus. No nome de Jesus, eu oro, Senhor, pela área da nossa saúde, Deus. Pela saúde pública, Jesus. Oh, Espírito Santo, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai. Levanta homens e mulheres com consciência. Oh, Deus, com coração. Vendo isso como um ministério. De fazendo ao Senhor. Deus, muda, Senhor, essa história, Senhor. Oh, Espírito Santo, alcança, Jesus. Alcança, Pai. Alcança, Deus. Oh, Espírito Santo, visita, Pai, os presídios, Deus. Visita, Senhor. Invada aqueles lugares, Senhor. Eu sei que tem homens e mulheres que têm se desgastado para falar do Teu amor, Jesus. Para proclamar a Tua verdade, Deus. E nós nos unimos a eles agora, Senhor. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Livra, Senhor, essas pessoas dos cativeiros que estão nas suas almas, Deus. Muito mais do que cadeias. Senhor, é a prisão sua alma, Senhor. Oh, Espírito Santo, no nome de Jesus, que a Tua ação poderosa invada aqueles lugares, Pai. E muda a história do nosso Brasil, Deus.
Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, no nome de Jesus. Oh Pai, oh Paizinho, oh Paizinho, oh Deus, coloca em nós, Jesus, coloca em nós, Pai, este peso, Pai, esse compromisso diante do Senhor, de nós orarmos, Deus. Cremos que, Senhor, o Senhor ouve a nossa oração. Assim como o Senhor ouviu a oração daquela senhora, que só queria uma toalha, Jesus. Senhor, o Senhor ouve a oração. Por isso nós clamamos a Ti, Senhor. Usa-nos, Pai. Usa-nos, Pai. Senhor. Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Espírito Santo, nos coloca esse compromisso. Cria em nós, Pai. Cria em nós a alegria e o prazer de estar na Tua presença. Cria em nós isso, Pai. Obrigado, Deus. Muito, muito obrigado, Jesus, por cada um dos meus queridos que estão aqui hoje, presencial e online. Obrigado, Jesus. Pai, obrigado, porque eles vieram até aqui. Eles estão aqui presentes. Senhor. Obrigado. Deus, encha mesmo o coração deles com esse prazer de ir a uma reunião de oração. Senhor, que eles tenham esse prazer de fazer isso dia a dia. De achar um lugar na sua casa onde eles possam falar com o Senhor. Que eles possam te ouvir, Jesus. Senhor Deus. Senhor Deus. Ajuda os meus queridos, Deus, a se verem como eu consigo vê-los agora. Homens e mulheres em quem o Senhor tem prazer e tem contado com eles. Senhor. Senhor Jesus. Ajuda eles a verem isso, Senhor. Que não é a eloquência de falar, nem palavras difíceis, mas é um coração. É isso que o Senhor ouve. Um coração que ama o Senhor. Espírito Santo. Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Esses meus queridos, Pai, venham viver respostas de orações. Deus, no nome de Jesus, leva eles a viver essas respostas de orações que eles têm colocado diante do Senhor. Espírito Santo, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus. Amém.